Lição número 1217. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamma taslim. Wa ba'd. باب المسح على الجوربين. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بمتصل ولا بالقوي. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de abordarmos na aula passada o tempo pelo qual o indivíduo poderá fazer o masah, o tempo limite do masah al-khufayn, nesta nossa sequência dos ahadith de Abu Daud, hoje vamos falar acerca do masah de jawrabayn. Jawrabayn é dual de jawrab. O jawrab é singular, dual é jawrabayn, que significa aquelas duas meias que nós estamos a falar. Falamos meias do couro, este já não é meia do couro, este é meia ou de algodão, ou de lã, ou de pano. Estas são as meias que vamos enquadrar, voltar para o tempo, para nós podermos entender, não é, as meias de algodão que nós temos hoje. Portanto, assim como se faz o masah sobre o khuf, o khufayn, as meias de couro, meias de cabedal, faz também o masah sobre as meias de lã, sobre as meias de algodão, assim como meias de pano. E isso existia naquele tempo de acordo com a cada lugar, não é? Seja Medina, seja Kufa, seja Basra, eles tinham o seu tipo de meia, e os ahadiths hão de aqui explicar que nós vamos ver que o profeta sallallahu alaihi wasallam também fez o masah sobre este tipo de material, ou este vestuário que cobria os pés. Portanto, nós falamos também, não é, as regras que se aplicam para o khuf aplicam-se também para o jawrab, e iremos aqui trazer a posição dos ulama no que diz respeito à permissibilidade e não permissibilidade do masah sobre este material ou este tipo de meia que é jawrab. O hadith que temos aqui é o hadith que foi narrado por Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. Ele relatou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam fez a ablução e fez o masah das meias e sandálias. Masah jawrab, aqui meias, estamos a referir o jawrab, e nós já explicamos o que isso significa. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez este masah. Está estabelecido aqui neste hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o masah sobre as meias e sobre as sandálias, que nós vamos trazer também o detalhe relacionado a esta sandália que estamos aqui a referir. Mas como o capítulo não é relacionado ao masah sobre as sandálias, só vamos aqui acautelar que os estudiosos, os ulama, explicam nesta narração que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o masah sobre estas sandálias juntamente com as meias que estavam por cima das sandálias. O profeta tinha estas meias que são jawrab, e ele, quando fez o masah, não é, que foi dessas sandálias juntamente com as meias e jawrab. Portanto, não vamos entender que as simples sandálias pode fazer o masah e fazer salah com sandálias, ou o wudu baseando no masah sobre as sandálias. Portanto, este é o primeiro hadith que é narrado de Mughira ibn Shu'ba. E nota a narração que Imam Abu Daud também traz, de Abdurrahman bin Mahdi. Ele não narrou esta tradição porque a versão familiar de Al-Mughira, não é, não diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez masah sobre o khufayn. Nós vamos encontrar ainda sobre o jawrab, sobre as meias.
Vamos encontrar ainda a nota, a narração de Abu Daud, que diz que Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, também narrou que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez masah das meias, não é? Mas a cadeia de narradores desta tradição também não é contínua nem forte. ليس بمتصل ولا بالقوية. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. Abu Daud rahimahullah está aqui a dizer que Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, Bara bin Azib, Anas bin Malik, Abu Usama, Sahl bin Sa'd al-Sa'idi, Amr bin Hurayth também fizeram masah das meias, e esta narração ruya dhalik an Umar ibn al-Khattab wa ibn Abbas. Também é narrado esta mesma prática do Umar ibn al-Khattab, assim como Ibn Abbas radiyallahu anhu. Portanto, há aqui narrações, várias narrações em que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o masah de Jawrab, fez o masah sobre as meias. Portanto, aqui alguns ulamais dizem que as meias que se referem eram meias grossas, como é a posição de Imam Abu Hanifa. O Jawrab é permissível fazer o masah sobre Jawrab, sobre meias, mas que tipo de meias? Aquelas meias bem grossas que quando o indivíduo fizer a sua ablução, não é, ele não será capaz, não é, de, ou passando a mão, não irá sentir, não é, a parte úmida nos seus pés, não é visível os seus pés, não dá para ver a cor dos seus pés. Isso até são vários ulamás que explicam, apesar de alguns não trazerem este tipo de condição, porque o hadith não faz menção a estes aspectos. Portanto, os hadiths aqui que falam da prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, está aqui claro, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez também o masah sobre o Jawrab. O profeta sallallahu alaihi wasallam, são tantos hadiths que nós iremos aqui ver, onde fica claro, né, a permissibilidade de se fazer o masah. Vamos, por exemplo, entender aqui a posição dos acadêmicos, dos ulama, quando eles diferem entre si, conforme eu disse, quanto à permissibilidade de masah sobre as meias de pano ou meias de algodão. Vamos encontrar a posição de Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, Abdullah ibn al-Mubarak, Muhammad bin al-Hassan, al-Shaybani e Abu Yusuf. Todos eles sustentam que o masah das meias é permitida, que sejam feitas de couro ou que tenham a sola de couro. Este tipo de meia também serve. Assim como podem ser feitas apenas nas meias grossas, mesmo não tendo a sola de couro. Aqui mostra também a permissibilidade. Portanto, isto é também sustentado por Abu Hanifa, de acordo com uma declaração que lhe é atribuída. Vamos encontrar a mesma posição dos estudiosos da escola Shafi sobre o mesmo assunto, conforme consta no Awn al-Ma'bud, não é? No volume 1, na página 62. Portanto, nós entendemos daquilo que foi aqui mencionado, que foi prática dos sahabas. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez, apesar de existir alguns ulama a condicionarem este masah, que deve ser, não é? As meias devem também preencher as mesmas condições como o khuf. Que tipo de condição? Deve passar o tornozelo, deverá estar acima do tornozelo, assim como é o khuf. Alguns ulamás de Hanafi dizem que essas meias devem sustentar-se por si, que não tem que ser amarrado, que a pessoa seja capaz de andar com essas meias sem se rasgar por uma distância de 1 milha, ou deve ser impermeável. Portanto, são condições que alguns ulamás mencionam como a posição de ou a posição de Madhhab Hanafi, enquanto que outros ulamás dizem que desde que a meia seja grossa, passando a mão por cima, a mão úmida por cima, a meia, ou não se sente o molhar, não é, nos pés, assim como não é visível, não é, a cor dos pés tendo essas meias. Esses ulamás que fizemos aqui menção, o Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, assim como vamos encontrar a outra posição de Abdullah ibn al-Mubarak, Muhammad bin al-Hassan al-Shaybani, Abu Yusuf,
não é? Todos esses mostram a permissibilidade se essas condições forem encontradas para fazer o mas do jawrab ou mas das meias. Portanto, isso é benéfico até quando nós viajamos, estamos no avião, não é? Quando nós estamos no aeroporto, estamos numa casa de banho em que não tem as facilidades para fazermos o wudu, onde você tem que usar, não é, o lavatório para fazer o wudu. Portanto, se você usou as meias com purificação, com tahara, você vai fazer a sua ablução e vai passar as mãos úmidas sobre as meias, portanto, de frente, a ponta dos dedos das mãos na ponta dos dedos dos pés, da mão direita no pé direito, da mão esquerda no pé esquerdo, portanto, colocando na ponta dos dedos e vai passando por cima, não é, das meias até acima do tornozelo. É dessa forma que se faz o mas do jawrabain, da mesma forma como se faz o mas do khuffain. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.